Papo de Especialista, seja muito bem-vinda, eu sou Débora Brito e hoje o assunto é formalização de empresas. Eu sei que isso é a dor de muita empreendedora. É uma dor do seu negócio? Aqui você vai ter conhecimento e tirar todas as dúvidas. Ao meu lado, Paulo César, ele que é contador da Reinvente Contabilidade, vai falar sobre esse assunto que é uma dor de cabeça para tanta mulher empreendedora, mas que tem muitas soluções, né, Paulo? Seja bem-vindo. Sim, com certeza. Abrir empresa hoje se torna algo assim muitas vezes complicado, mas nós sabemos que atualmente abrir empresa está algo muito simples, muito rápido, onde a gente pode estar abrindo a empresa em menos de 24 horas, e isso se tornou muito fácil e muito rápido no nosso país, no Brasil, principalmente no Ceará. Isso está sendo algo muito rápido e você que é empreendedora, a gente pode estar abrindo com muita facilidade a sua empresa. E Paulo, quando a gente fala sobre formalização de uma empresa, o que é que isso significa? Vamos pensar o lado aí do benefício para essa empreendedora, essa mulher de negócios. Quais os benefícios principais quando ela tem um negócio ali legalizado? Olha, são vários benefícios quando a gente legaliza, quando a gente formaliza a nossa empresa. Vejamos bem, hoje existe muitas pessoas, né, que trabalham de forma ilegal, ou seja, tem a sua loja, tem o seu salão, mas não tem o seu CNPJ, não tem algo que é registrado. E isso traz bastante consequências quando ela faz essa abertura de empresa e não legaliza e não regulariza esse CNPJ. E lembrando que existe muitos benefícios quando se abre uma empresa, quando se registra na Junta Comercial, Receita Federal e na Prefeitura. Então, ele está habilitado a abrir as suas portas, porque hoje, quando se tem uma empresa e não está legalizada, não tem o seu CNPJ, ela está ilegal. Então, primeiro ponto. Ah, Débora, deixa eu entender, Paulo, o que é essa legalização? É você abrir uma empresa, CNPJ. Há um tempo atrás, a gente sabia que a burocracia era algo que empatava, bloqueava muito o negócio a se desenvolver, a sair do papel ali da seara, né, do ponto do sonho e se concretizar em algo realmente como uma empresa ali com a porta aberta por conta das etapas, burocracia. O que é que teve ali de desenvolvimento, Paulo, de tempos atrás para hoje? Né, você falou que em até 24 horas uma empresa ela pode surgir, passar a existir. Então, quais são os outros pontos, num passo a passo simples, para essa mulher que ainda não tem o seu negócio formalizado entender que esse processo é possível e real? Olha, o primeiro passo é procurar um profissional habilitado, um contador, onde ele vai poder fazer toda uma pesquisa daquele local, se realmente aquele local é habilitado para que essa empresa possa estar funcionando nesse estabelecimento. Porque muitas vezes alguém vai lá, né, tenta abrir uma empresa, mas até abre essa empresa. Quando chega na prefeitura para tirar o alvará, quando chega na Cefaz, é barrado. Por quê? Porque aquele local não é um local adequado para um funcionamento. E hoje nós sabemos que existe vários locais, várias formas de estar legalizando, de estar abrindo seu negócio, principalmente quando se fala de serviço. Você tem uma forma de abrir que é nos coworking, onde está tudo perfeitamente legalizado, onde tem alvará de funcionamento, vigilância sanitária, tem todas as permissões da prefeitura para funcionamento. Então, assim, se for serviço, é algo que é muito prático e sem contar no tempo. A gente tem um tempo recorde que em 24 horas a gente consegue emitir um CNPJ. Em 24 horas, você aí, com esse pesadelo o tempo todo, beirando a fiscalização entrar no seu negócio, aquela tremedeira, aquela ansiedade que te dá, mulher empreendedora. Se você conseguir formalizar, é um processo muito mais tranquilo e suave. Você, como o Paulo muito bem diz, tem vários benefícios. E tem mais, vamos trazer aqui uma prática bem real, Paulo. Essa mulher, ela tem um negócio voltado para a área da beleza, de cuidado, bem-estar. Existem alguns pontos que ela precisa. Por exemplo, me corrija se eu estiver errado. Tem estabelecimento que precisa ter uma pia, correto? Sim, com Tem certeza. estabelecimento que é obrigatório ter um banheiro, dependendo da sua área, do seu segmento. Tem também outra questão. Ah, eu tenho um salão, coloquei ali um freezer para vender bebida alcoólica. O KNAI, ele inclui, pode bater uma fiscalização, você pode estar formalizada,
mas não ter aí o KNAI para prestar esse serviço, para vender esse produto? Quais são esses principais exemplos reais para essa mulher entender o risco que ela corre em não ter a empresa dela formalizada, Paulo? Como esses exemplos que eu trouxe? É isso mesmo, como você falou, existe todo um padrão que a prefeitura, principalmente a prefeitura, né, eles têm os agentes fiscalizadores onde vai realmente lá em foco olhar se aquela empresa está realmente de acordo com a atividade que ela abriu no CNPJ. Porque a gente sabe que hoje é muito fácil, você vai lá, tem a modalidade que se chama microempreendedor individual MEI, você pode abrir muito bem lá na internet, é muito rápido. Mas existe outras modalidades que precisam realmente de um profissional habilitado que entenda do negócio para poder orientar e que ela não venha ser penalizada depois. Ter E toda essa estrutura, ter tudo organizado, banheiro. Muitas vezes necessita até de ter um banheiro IPCD, pessoas com necessidades especiais. Então, assim, é algo que realmente necessita do profissional para que esse estabelecimento esteja de acordo com as leis municipais, federais e estaduais. E caso essa profissional não tenha o seu negócio formalizado, para ter uma fiscalização, porque aí funciona. Quer saber uma coisa que funciona? Né? Precisa, é fiscalização. Tô errada? Realmente não está errada. Funciona, mas Funciona. funciona, o negócio é certo. Chega a fiscalização, algo não está certo no meu negócio. O que é que pode implicar para essa mulher em relação a multas, em relação a penalidades, Paulo? A princípio, os órgãos fiscalizadores, eles notificam e aí aguarda a regularização. Eles Eles dão um dão um prazo, prazo, geralmente são 30 dias. Olha, eles dão 30 dias para regularizar e caso não esse prazo seja pouco, eles vão até esse órgão estendem. fiscalizador e pede um prazo maior, estender esse prazo até regularizar, como uma vara de funcionamento, uma vigilância sanitária, um corpo de bombeiro, porque tudo exige tempo. Principalmente quando se fala de corpo de bombeiro, porque muitas vezes eles vão até o local para saber se está tudo ok, se tem a plaquinha de saída de emergência, a plaquinha de saída de iluminação, onde você pode estar saindo com maior rapidez. Também os extintores, caso aconteça algum incêndio. Então é uma série de coisas que precisa ter nesse estabelecimento para que a atividade possa exercer de forma legal. E a gente fala isso em consequências negativas, caso não sejam cumpridas essas etapas. E o que essa mulher tem de benefício, tendo ali, seja um MEI, né, tendo o seu CNPJ, o que é que ela pode trazer de benefícios? A gente sabe que muitas mulheres se dividem, são mães, são esposas, tem aquele momento materno que ela para um pouco a carreira ou se desliga um pouco, sai de dentro ali do negócio para cuidar um pouco ali de um filho recém-nascido. O que é que tem de benefício para essa mulher que é legalizada? Qual é o amparo? Olha, se ela estiver realmente pagando tudo direitinho, as contribuições, a gente vê que, por exemplo, tem pessoas que se acidenta, ela vai ter o benefício do INSS. Se ela engravidou, ela também vai ter esse auxílio do INSS. Então, não é só obrigações. Se você tem uma empresa, não é somente obrigações a cumprir com exigência, não. Existem vários benefícios, mas para isso precisa ser pago também rigorosamente em dias as obrigações, por exemplo, o INSS precisa ser pago. E qual o principal conselho que você daria hoje? Vamos falar para essa mulher empreendedora que ela nasceu com esse sonho do empreendedorismo, de montar o seu negócio, sair da CLT, trabalhar por conta própria. Qual o primeiro passo e a consciência que essa mulher precisa ter? Vontade só não faz movimento correto, não, movimento positivo, não, Paulo, né? O que ela precisa ter ali na consciência de uma forma firme em relação a se tornar realmente, de fato, uma empreendedora que tem ali, que está à frente de um negócio formalizado. Ela já está formalizada? Não, ela tem o desejo, mas o que é que você acha que ela deve ter de consciência para mudar? Ou qual é o passo, qual é o estímulo para ela conscientizar realmente para ter ali o seu negócio legalizado? Olha, quando ela legaliza o seu negócio, a primeira coisa que ela vai fazer é se mostrar para o mercado.
Então, assim, ela Até com se segurança, né, Paulo? muita segurança, ela tem Gente, aquela. fica até escondido quando você não tem o seu negócio Com legalizado. certeza, ela apresenta a sua marca, ela faz com que o seu negócio possa se posicionar melhor, ela tem Verdade, também forma de verdade. como aderir a créditos bancários. Então, assim, quando se abre uma empresa, quando se legaliza, ela tem várias oportunidades. Por exemplo, uma compra de um carro. Quando se tem um CNPJ, existe o desconto Para a para compra de empresa. casa, de carros. Sim. E também tem a possibilidade de assinar carteira de funcionários. E são uma série de benefícios onde, quando nós nos legalizamos, a gente passa a ter junto não só aos órgãos de fiscalizadores, mas também perante o governo, onde eu posso vender para o próprio governo. Se eu não estiver um CNPJ, eu não vou vender para o governo, Ativo. eu não vou poder vender para outra empresa, porque é exigida a nota fiscal, né, a tão sonhada nota fiscal. Me diga aí, se você compraria uma TV sem nota fiscal? Jamais. Nem você também, mulher empreendedora, que eu sei. Então, por que que a pessoa deve comprar de você que ainda não tem o seu negócio formalizado? Então, são muitos benefícios, né? São muitas garantias para quem está formalizando o seu negócio. E você falou sobre um ponto bem interessante sobre posicionamento e como a gente mostra o nosso posicionamento de imagem, não só pessoa física, mas pessoa jurídica, como a gente está falando aqui, em relação a como a gente se mostra. E você falou foi muito assertivo, Paulo, quando disse que o posicionamento de imagem de uma empresa e de uma marca muda de patamar a partir do momento simples em que você está ali com uma empresa formalizada. Quer ver o posicionamento? Eu vou reforçar, vou relembrar o que o Paulo disse. Crédito no mercado. Você consegue mudar o seu posicionamento a partir da formalização da sua empresa, chegando lá, ó, olha, eu tenho esse modelo de negócio, eu existo, eu tenho aqui o meu CNPJ, a minha margem é essa. Olha aqui a Receita Federal cruzando os dados. Tem possibilidade de quanto em crédito mínimo para eu expandir o meu negócio? Esse é um benefício que muitas mulheres não pensam, muitas empreendedoras não pensam. Como você disse no início, a gente vai logo para o ponto negativo. Ai, mas é muito burocrático. Nossa, mas dá muito trabalho. Ai, porque eu vou ter que pagar imposto, eu tenho que pagar taxa. Mas e o benefício? Essa parte do crédito também bancário é muito importante para você crescer o seu negócio, para expandir o seu negócio, ou você não quer que o seu negócio se desenvolva. É um ponto também bem interessante que essa mulher tem que focar. Como é que começa ela ali do zero? Claro que ela não vai conseguir um crédito muito extenso, mas eu abri a minha empresa, em quanto tempo, estando com tudo organizado, né, minimamente, eu posso ir a um banco e bater a porta e dizer, olha, estou aqui, eis-me aqui. O que eu consigo de benefícios nesse sentido? Como é que É, funciona na prática, Paulo? Na prática, os bancos, eles exigem que tenha uma movimentação. Então, não apenas eu abro o meu negócio, eu vou até o banco, né, batendo na porta Mas é o para. primeiro Mas passo. o primeiro passo é abrir o seu negócio, né, legalizar o seu negócio. Para depois ele vai ali acompanhando a sua conta bancária, porque é muito importante que também abra uma conta bancária no nome da empresa, no CNPJ, para não misturar as contas pessoa física com jurídica. Então, assim, quando ele vai vendo a sua movimentação financeira, vai vendo que você tem um crédito, está tendo vendas, então a possibilidade é bem maior dele estar liberando linhas de crédito, alguns financiamentos com bastante desconto, então mais Juros juros baixos. baixos, mas para isso, no mínimo 6 meses. Então, primeiro ponto, organize-se financeiramente. Segundo ponto, abra a sua empresa, formalize, tenha um CNPJ, né? Tenha um MEI, de qualquer possibilidade, mas mostre o seu posicionamento diferente. O mercado vai ver você de uma outra possibilidade. E os bancos também, com possibilidade de crédito financeiro em bancos, mas o Paulo falou, em 6 meses, tendo uma boa movimentação, pessoa jurídica não vai começar a querer formalizar e trazer o amadorismo para o seu negócio. Pessoa física, conta pessoa jurídica, começa a movimentar, porque você vai fazer o seu negócio crescer e vai ver o seu negócio crescer. E com um acompanhamento. Agora, sobre essa questão de acompanhamento, não adianta você apenas abrir o seu negócio, aí você virou, fechou a porta e pronto. Tem um negócio aberto, formalizado, tem um CNPJ. É importante ter o acompanhamento, porque existem
impostos, impostos sazonais ou outros mais pontuais, que você precisa honrar. E se você não tiver o acompanhamento certo, Olha, Débora, a bola de neve vai... além dos impostos, né, existem também uma série de obrigações acessórias. Ou seja, não basta apenas eu abrir um CNPJ e dizer assim: ah, eu não movimentei nada, eu não tenho faturamento e eu abandono. Não. Eu tenho que ter um profissional, mesmo que ele não tenha movimento, né? Eu estou levando aqui para um lado bem pessimista, mesmo que não tenha movimento, mas ele precisa ter um contador ali informando, passando as informações para o governo, porque se não tiver, olha, as consequências são grandes, porque as multas são altíssimas. Então, assim, precisa de um profissional, precisa de alguém ali realmente para acompanhar e dar toda uma assistência, porque é muito importante estar legalizado com o seu CNPJ para que não venha ter um problema maior no seu CPF. Porque a partir do momento que eu não legalizo, que eu não informo no meu CNPJ, automaticamente, futuramente, ele vai para o CPF. São reflexos, tanto pessoa física como Como pessoa jurídica, nesse sentido, né, Paulo? Exatamente. E só enfatizando a questão da separação do PJ para a pessoa física, se você que tem a sua empresa, né, o seu negócio informal, quando a gente vai analisar pessoa física e pessoa jurídica, na pessoa física está entrando ali Pix, né, entrando valores altos. Se houver uma fiscalização na pessoa física, a pessoa está praticamente ferrada, porque o imposto ele é altíssimo, pode chegar até ser 27.000% quando se fala de pessoa física não legalizada. É um percentual muito Muito alto. alto se você colocar na ponta do lápis de um faturamento de uma empresa. E isso sem falar que os cruzamentos de dados, eles, Receita Federal e bancos, eles estão cada vez mais estreitos. Então não tem como você burlar, não tem como você maquiar uma informação, um dado, não é isso, Paulo? Porque Sim, os dados eles estão sendo cruzados de uma forma muito precisa, muito automática, né? E muito automática rápida. e rápida. Exatamente. Igual a cobrança, igual a multa, que vem numa velocidade assim, na velocidade da luz, e a gente Sim. não imagina assim, nesse sentido. Paulo, algum recado especial? Aquele que a mulher empreendedora não pode deixar de ter quando o assunto é formalização de empresa. Eu sei que você tem a expertise completa nessa parte. O Paulo, ele é contador, ele é da Reinvente Contabilidade, do Grupo Reinvente, que trabalha com empresas, com prestadores de serviços aí há mais de 15 anos no mercado. E ele sabe. A gente vem aqui como empreendedora, né? Falei aqui algumas dores, ouço muitas dores, trouxe aqui alguns pontos, espero ter ajudado você. Mas, Paulo, tem algum ponto que, assim, mulher empreendedora, ela precisa saber desse ponto quando o assunto é formalização de empresa? Deixei passar alguma coisa? Olha, antes, né, de mais nada, procurar um profissional é um ponto mais Inegociável. importante. Procurar um profissional e apresentar todas as suas necessidades. Ah, eu quero abrir assim, eu quero fazer assim, porque aí a gente vai verificar se realmente, da forma como você está querendo, se pode ser, se a legislação permite, se realmente vai ser melhor para você, porque a gente apresenta o tipo de empresa de acordo com o seu faturamento para ter uma melhor tributação, para que ela venha pagar menos impostos. Então, assim, a gente enquadra o tipo de empresa com o negócio que ela está querendo para que ela venha ter mais benefícios e, melhor ainda, pagar menos impostos. E eu vou te dizer uma coisa, empreendedora. A sua relação com o contador tem que ser relação de terapeuta, de psicólogo. Sabe aquele que você não consegue, não pode, nem deve esconder nada? Você tem que ser transparente. Mas é transparente num grau. Não adianta você abrir um negócio, formalizar, colocar ali um KNAI para um tipo de serviço e quando bater a fiscalização, tá me vendendo ali uma cervejinha. Tá me vendendo ali um outro tipo de produto alimentício. E não tava no acordo. Então, a questão de você sempre falar a verdade, ter essa relação com o seu contador, influencia muito para ter um negócio não só formalizado, mas saudável. E Saudável, né, também Paulo? E para. falar tudo, não esconder nada. Fale tudo, não me Exatamente. esconda nada. Porque, assim, o contador, geralmente, ele é a última pessoa a Você... saber. É como se a relação entre contador
e empresário não tivesse tanto Elo. esse elo, essa ligação. Ou seja, antes de mais nada, né, o empresário ele precisa falar realmente com o contador para que algo não seja prejudicado lá na frente. Porque quando a gente fala de contabilidade, quando a gente fala de negócios, são valores muito altos. Existe até casos onde as empresas são multadas, ela corre o risco de estar fechando as portas. E mesmo assim, vendendo não consegue cobrir aquele valor de multa. Exatamente, porque se chegar numa fase onde algo muito complicado ou então algo muito arriscado para aquele negócio, ele pode fechar as portas, ele pode ocasionar multas altíssimas que não tem nem como reabrir novamente. Ou seja, o contador ele é uma peça fundamental quando se fala de abrir empresa, de legalizar a empresa e também continuar executando, né, a atividade em si. Empreendedora, tudo que foi dito aqui você leve para o seu bolso, não para o coração, porque a gente quer, Paulo César quer, as especialistas querem que você tenha uma empresa saudável, formalizada, legalizada, correta, para que você cresça, você se desenvolva no seu negócio e também na vida. Então, todos esses esclarecimentos aqui, essas dúvidas tiradas, eu sei que as minhas dúvidas aqui trazidas foram muitas dúvidas dessas empreendedoras aí do outro lado, que tem até esse desejo, mas não tem a informação, né, Paulo? Não tem o acesso, um passo a passo simples. Por onde começar? Esse foi o esclarecimento que você teve aqui. Então, se esse assunto foi relevante para você, se esclareceu algum ponto, tem uma empreendedora que precisa saber desse conteúdo, ter acesso a esse conhecimento, a essa informação que foi trazida aqui ricamente pelo Paulo César, contador da Reinvente Contabilidade. Então, compartilha, porque conteúdo bom, informação boa, positiva para crescer, né, Paulo? A gente tem que compartilhar. Paulo, muito obrigado pela sua participação, pelo papo leve. Finanças, contabilidade no negócio, não precisa ser algo que é um sacrifício, um papo pesado. Pode ser leve, você buscando informação e principalmente aquele profissional que pegue na sua mão e siga na jornada, mostrando o melhor caminho. Muito obrigado pela participação, pela presença aqui no Papo de Especialista. Muito obrigado e nós estamos aqui para ajudar você que gostaria de abrir a sua empresa ou se já tem o seu negócio aberto para regularizar, né, para deixar ele todo perfeito perante todos os órgãos, né, tanto municipal, estadual e também o federal. Então, conta conosco. Eu sou Débora Brito e a gente se vê no próximo Papo de Especialista. Até lá!